Olá, queridos irmãos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria podermos estar mais um dia, no comecinho do dia, na nossa jornada espiritual. E cada dia está ficando melhor, não é verdade? Eu tenho recebido muitas mensagens aqui de pessoas que estão sendo abençoadas por esse culto aqui na nossa madrugada. Nós estamos nesse período de 10 dias de oração, terminando no sábado agora com 10 horas de jejum. E nós estamos aqui para consagrar a nossa vida espiritual e também porque nós temos alguns objetivos espirituais a serem alcançados. E um deles é a nossa consagração, bem como a nossa preparação para a volta de Jesus. E eu tenho certeza de que hoje você está muito mais preparado para a volta de Jesus por causa desses momentos especiais que você tem passado na presença de Deus. Eu tenho certeza de que hoje o culto vai ser uma bênção e a sua presença aqui é fundamental. Fique em oração. Nós vamos ter aqui um tema muito importante das Sagradas Escrituras para estudar, mas agora chegou a hora de nós louvarmos a Deus. Ontem, enquanto nós louvávamos aqui, muitas pessoas deixaram suas mensagens. Eu creio, né? Muitas pessoas estavam falando aqui e comentando, eu creio na volta de Jesus. Esse hino tem tocado o nosso coração, tem mexido com a gente. Então chegou a hora de a gente permitir que o Espírito Santo fale conosco através desse louvor. Aproveite e faça desse momento aqui, ou faça desse momento, um momento de consagração e aproximação ainda mais do Senhor. Vamos cantar aqui o hino oficial Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem
Queridos, que alegria poder louvar a Deus com esse hino maravilhoso. Deus fala ao nosso coração. A gente tem a certeza de que nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, que nós somos a igreja de Deus aqui nessa terra. E poder louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir a sua proteção é uma das bênçãos maravilhosas que Deus pode nos conceder. Todos os dias nós estamos aqui a partir das 5:30 da manhã para louvar a Deus, para agradecer, para fazer os nossos pedidos e para também poder estudar a palavra de Deus. Os pedidos de oração que nós vamos fazer agora são de pessoas que fizeram ontem. Enquanto nós louvávamos a Deus, muitas pessoas fizeram seus pedidos. Então, deixe o seu pedido especial que amanhã nós estaremos orando também pelos seus pedidos. Os muitos agradecimentos que nós recebemos aqui por orações respondidas não vai ser possível mencionar aqui, mas Deus sabe e é importante que você saiba que Deus já está operando na vida de cada um dos seus filhos. Então, eu vou compartilhar com você alguns dos pedidos importantes que chegaram para nós aqui. Eu queria mencionar a Jane Borges, ela deseja um bom dia aqui, né? Ela deseja a paz do Senhor, e a Jane, então, ela continua pedindo pela sua família. A Yolanda Pavanini, estive com a irmã Yolanda no sábado lá na igreja, ela esteve pedindo aqui pelos seus filhos, e ela disse que ela crê na volta de Jesus. A irmã Terezinha Castro também diz que crê na volta de Jesus. Aqui, queridos, nós temos um pedido especial da irmã Alzira Costa. E a irmã pede oração pela Beatriz, pelo senhor Oswaldo, pela família e por todos que compartilham a palavra, que ela compartilhe a palavra, para que essas pessoas aceitem e se convertam. Veja que o pedido da irmã Alzira é um pedido muito importante. Irmã Alzira, tenha certeza que nós vamos estar orando. Nós também temos aqui o nosso irmão Fábio Tomé. Nós oramos pela sua querida mãezinha ontem, ele nos agradeceu e ele está dizendo aqui, olha, eu creio que Jesus irá voltar. Amém, meu amigo, que Deus abençoe você. A irmã Renata Figueiredo também compartilha desse mesmo desejo, de que Jesus, ele vai voltar. Nós temos aqui um pedido da irmã Sandra. Irmã Sandra, nós estamos orando com muito carinho pela sua prima Jane, né? E ela também ora e pede oração pelo Anderson e por toda a sua família. O irmão Mário também, ele crê que Jesus vai voltar. Amém, que Deus seja louvado. Chegou um pedido especial aqui do Altemar Antônio. É isso mesmo, do irmão Altemar. Ele é da igreja lá de Santa Eduarda. Eu estive lá na igreja de Santa Eduarda, no Imbu, no final do ano, no início do ano, melhor dizendo, fazendo um batismo muito especial. E aqui agora a gente já está recebendo um pedido do nosso amigo. Então, o irmão Altemar, que é lá de São Paulo, lá da igreja do Jardim Santo Eduardo, ele pede mais uma vez que nós oremos pela esposa dele. O nome da esposa dele é Ana Paula. Aqui ele diz que ela era muito ativa na igreja, mas ela está aqui com o coração partido. Então, que o Senhor conceda a ela, né, a alegria de ser mãe. Ele está pedindo para que Deus abençoe a esposa e ele também, para que eles possam ter filhos, né? Este é um assunto tão esquecido e banalizado, diz ele, né? Mas a família é algo importante. Deus tem um plano, irmão Altemar, na sua família. Continue orando. Eu já orei por várias pessoas que não podiam ter filhos e depois eu tive a alegria de dedicar esses filhos nos caminhos do Senhor. Irmão Altemar, eu espero que um dia, se você me permitir, eu possa estar aí na sua igreja fazendo a dedicação também do filhinho de vocês. Continue orando, Deus tem um plano especial. Queridos, mais alguns pedidos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A irmã Eliane Ramos sempre está aqui conosco, ela pediu pelos seus filhos, né? E a gente então quer reforçar aqui. Ela pede oração pelo irmão que está ruim, está com tuberculose. Ele adquiriu, infelizmente, essa tuberculose numa situação assim um pouco triste, né? Então ela pede que a gente ore para que Deus tenha misericórdia e toque aqui no coração dele. Vamos orar, irmã Eliane. Mais um pedido aqui especial, então, a Elisa Beth Farias, é isso mesmo? Elizabeth Faria, ela pede oração pelo filho Juninho. Irmã Elisa, vamos orar, tá? Estamos entregando nas mãos de Deus também, para que Deus possa ajudar. Aqui tem um outro pedido de oração, é pela Elci, e também pela filha Bia. Nós vamos orar pela Elci e pela Bia. A Maria, ou Mário Augusto, né? Mário Augustin, que é o irmão Mário, ele pede oração pela irmã Selma, passará por cirurgia. Na verdade, irmão Mário, ela já passou por cirurgia e agradece as orações.
tá bom? Então a gente tem também a irmã Tereza Castro aqui, ela tem sempre estado conosco, pedido oração, e aqui, queridos, o irmão Ademir Gonzaga, ele também faz alguns pedidos importantes aqui. Então ele pede que ore pela tia-mãe, que está internada com infecção nos rins. Irmão Ademir, vamos orar. E você tem sido uma bênção na igreja, querido, e nós vamos interceder então pela tia-mãe que está internada com infecção. Queridos, talvez o seu pedido não esteja aqui, mas está no seu coração e no coração de Deus. Confie no poder da oração intercessória. Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. Foi em momentos de dificuldade que os filhos de Deus oraram que Deus enviou um milagre. Se você está precisando de milagre, sabe, queridos, que os milagres nós alcançamos da parte de Deus quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós abrimos o nosso coração. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a abrir humildemente o seu coração. Mostrar para Deus que realmente você não pode, não é capaz, mas Deus é todo-poderoso e Deus atende sempre um coração humilde e sincero. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido eterno Deus, mais uma vez estamos aqui nessa madrugada para interceder por cada um dos teus filhos, filhos queridos, filhos consagrados, que estão aqui se dedicando à oração, ao estudo da Bíblia e também para o reavivamento espiritual. Pedimos pela irmã Alzira, que pede oração pela Beatriz, pelo seu Oswaldo, pela família, para que ela possa ter condições aqui de levar a palavra, para que eles possam aceitar, Pai, essa palavra, essa revelação da verdade. Oramos também, Pai, de forma especial por todos os pedidos que foram feitos relacionados à saúde. Aqui, Pai querido, nos chegou o pedido da irmã Sandra. Nós também estamos orando por ela e intercedemos também pelo Anderson e pela sua família. O irmão Altemar, lá de Santo Eduardo, ele tem uma esposa querida, uma esposa consagrada, fiel com os caminhos do Senhor, e ele pede tanto pela sua esposa como por ele, para que eles tenham uma família abençoada. Ela deseja ter filhos, ele também. Por isso, Pai querido, que o Senhor realize um milagre, que nesta semana o Senhor dê a resposta e que o irmão tenha a certeza e a paz no coração de que o Senhor tem um plano especial para a sua família. Portanto, Pai, que o Senhor possa dar filhos para este casal. Oramos também pela irmã Eliane Ramos e pelos seus pedidos. Ela ora e ela agradece também, Pai querido, pela oportunidade de poder rever os netinhos. Ela pede oração pelo irmão que está com tuberculose, que o Senhor possa atendê-lo neste momento tão delicado. A irmã Elizabeth pede então pelo seu filhinho Juninho, que o Senhor abençoe, Pai, o Juninho, bem como toda a família. Aqui também, Pai, temos um pedido de oração especial pela Elci e pela filha Bia. Pai querido, o Senhor sabe o problema, o Senhor sabe as circunstâncias que esse pedido está envolvido. Portanto, Pai, que o Senhor possa abençoar. Agradecemos pela operação que a irmã Selma fez, que o Senhor continue abençoando. Abençoe, Pai, o irmão Antônio, que está hospitalizado também. Atenda aqui, Pai, as orações da irmã Terezinha, pela sua família, pelos seus filhos. Abençoe também o irmão Ademir Gonzaga, que ele, Pai, e toda a sua família continuem nos caminhos do Senhor, mas que o Senhor também possa atender a sua tia-mãe, que está internada com infecção. Desta forma, colocamos todos os pedidos nas tuas mãos e o fazemos, Pai, confiando no teu poder, na tua sabedoria, mas principalmente na tua bondade, e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, este foi um momento especial de oração. Neste momento, Deus já está trabalhando para poder atender os seus pedidos. Vamos continuar orando e colocando cada um desses pedidos nas mãos de Deus. Agora chegou a hora do nosso estudo. Queridos, agora chegou aquele momento importante do estudo da Palavra de Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Agora Deus fala conosco através do estudo da Bíblia. E nós estamos com o nosso guia de estudo aqui, a nossa jornada espiritual dos 10 dias de oração. Ontem nós estudamos aqui o tema número 5, que é vencendo as armadilhas de Satanás, que foi um tema tremendo, mas o tema de hoje está imperdível. Portanto, ore a Deus, porque a mensagem é poderosa e importante. Aqui, queridos, a meditação que nós vamos estar hoje, ela tem por título Vencendo a Ameaça à Consciência. E o verso para a nossa reflexão está no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Então procure na sua Bíblia, nós iremos ler juntos. Aqui o texto diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você se considera um escolhido de Deus?
Você se considera um eleito de Deus? Se você se considera um escolhido, coloque aqui, eu sou um escolhido de Deus. Essa mensagem aqui não são para as pessoas de fora da igreja. Esta é uma mensagem para a igreja, para aqueles que já receberam o evangelho, para aqueles que já foram evangelizados, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. E é uma mensagem importante, porque mesmo dentro da igreja, nós corremos o risco de sermos enganados. E a meditação de hoje começa falando sobre a história de um especialista em rochas, um especialista em pedras, chamado Roy. E ele passeava por uma exposição de colecionadores de pedra, quando então algo lhe chamou a atenção. Sobre uma mesa havia uma tigela com várias pedras e uma plaquinha escrito ali R$ 15 cada pedra. Então ele colocou a mão sobre a tigela empoeirada e tocou uma pedra em especial. Aquela pedra parecia estranha, mas ele, como especialista, ele começou a analisar aquela pedra, ele começou a avaliar aquela pedra. E ele então percebeu que aquela pedra cinza-violeta, ela tinha uma forma de batata. E girando aquela pedra com seus olhos treinados, ele perguntou para o vendedor: você quer vender isso por $15? O colecionador então pegou a pedra e disse: você pode ficar com ela por apenas $10. Veja que Roy então pegou $10 amassado ali na sua carteira, comprou aquela pedra e ele saiu dali com a maior safira do mundo. E quando foi avaliado, aquela safira, aquela pedra que foi comprada por $10, valia quase $2 milhões. Veja que interessante, queridos. Aos olhos de uma pessoa comum, aquela pedra não tinha valor. Mas aos olhos de um especialista, aquela era uma pedra preciosa. Nós temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida a todos os seres humanos. Mas quando não estudamos a Bíblia, nós corremos o risco de não compreender o valor das Sagradas Escrituras, porque o inimigo tenta nos enganar. A Bíblia é o nosso maior tesouro. E saiba que o inimigo ele tem um engano para esses últimos dias. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse engano. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de todos nós. Veremos o anticristo realizando os seus atos milagrosos. A controfação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-la sem o auxílio das Sagradas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda a declaração e todo ato sobrenatural. Veja uma coisa importante: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderá resistir no último grande conflito. Todos nós teremos que passar por essa prova decisiva: obedecer a Deus, obedecer aos homens. Entenda uma coisa importante: é hoje que nós tomamos a decisão de fortalecer a nossa fé, não naquele dia de dificuldade. Portanto, queridos, nós precisamos estudar a Bíblia para nos tornarmos especialistas. A grande verdade da revelação deve ser estudada cuidadosamente, pois todos nós temos a necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus Cristo, alcançamos pontos de vistas mais claros, bem definidos da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e também da tentação. Olha que ponto interessante aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós devemos dedicar mais os nossos pensamentos às coisas divinas e nós devemos pensar menos nas coisas deste mundo. E se nós fizermos isso, o crente professo, o amante do mundo, se exerce a mente nessa direção, nas coisas de Deus, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como é hoje com os negócios deste mundo. Então, queridos, a gente deve dedicar muito mais atenção à palavra de Deus do que a gente dedica às coisas deste mundo. Sabe, queridos, nós como cristãos somos chamados ao reavivamento. Chegou a hora de nós levarmos a sério a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa vida cristã aqui nessa terra, porque Jesus breve voltará. Então Deus está fazendo um chamado para você. Deus está fazendo um convite para você. Os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa. E esse preparo deve ser feito mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com os preceitos da palavra de Deus. E veja que as importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem da nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas em que a verdade é mantida apenas do lado de fora. Que impressionante essa declaração. E aqui está no livro Profetas e Reis que Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia
e da Bíblia somente devem ser ouvidas diante dos nossos púlpitos. Nós não devemos usar o púlpito para entretenimento ou para distrair as pessoas. O púlpito, queridos, é lugar de pregar a palavra de Deus. Assim, o inimigo tem enganado muitas pessoas. E veja que os erros aqui, queridos, antigos, eles assumem roupagens novas para poder enganar as pessoas. Muitos jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre a qual repousa a instituição do domingo. Mais uma vez aqui te chamo a atenção. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é meramente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência do povo de Deus. Então, queridos, nós devemos ser guiados por aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, de acordo com a nossa consciência. A observância do domingo deve sua exigência como uma suposta instituição cristã ao ministério da iniquidade, ou ao mistério da iniquidade. É a sua imposição, ou a sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios do seu governo de tal forma que vote a lei dominical, tanto falada e tanto comentada, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Então, queridos, haverá uma oposição e principalmente uma opressão para aqueles que guardam a palavra de Deus. O Senhor tem uma mensagem especial e seus embaixadores, que somos nós, eu e você, precisamos apresentar essa mensagem. Veja, queridos, nós devemos transmitir essa mensagem através dos nossos púlpitos. Devemos conversar com as pessoas, falar para elas a respeito do reino de Deus. Nós devemos advertir essas pessoas e convidar essas pessoas para reparar as brechas feitas pelo papado na lei de Deus. O sábado foi foi transformado em algo sem a menor importância, em requisito dispensável que da autoridade humana pode ser anulado. O santo dia do Senhor, que é o sábado, foi convertido em um dia comum, um dia útil do dia a dia. Os seres humanos, eles derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Veja, queridos irmãos, somos nós os responsáveis de poder pregar o evangelho dentro desse contexto também. Veja, queridos, para que você possa estar consciente de qual é a verdade em oposição ao erro, você precisa estudar a palavra de Deus. Uma parte do mundo cristão, das pessoas que se dizem religiosas, elas se opõem à observância dos mandamentos, à guarda dos mandamentos de Deus. Mas parece esquecer-se que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. Foi a desobediência que fez com que o pecado entrasse no mundo. E por isso, queridos, nós devemos tomar um caminho diferente. A submissão permite que Deus retorne seu lugar no trono da nossa vida e nos coloque em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, que nos ligamos a Deus, que é a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Deus não exige nada menos do que nós de que sejamos obedientes. Veja, queridos, nós devemos reafirmar hoje a nossa decisão de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Devemos tomar a decisão de sermos obedientes à vontade de Deus, à vontade revelada através das Escrituras, através da palavra de Deus. O mínimo que nós podemos fazer por Cristo é o nosso máximo, porque Deus fez o máximo dele por nós. Então, que Deus abençoe você e que você possa, então, neste dia especial, refletir, meditar e pensar e entender, queridos, que o engano de Satanás é ameaçar a nossa liberdade de culto e de consciência. Vamos orar a Deus? Querido eterno Deus, assim como aprendemos, Pai, nesta manhã, precisamos, Pai, tomar uma decisão de sermos fiéis a Ti, de não apenas ter uma religião de conformidade, mas uma religião, Pai, de verdade, de coração, de prática. Assim, Pai, o Senhor também nos convida para sermos arautos da verdade, para pregar o Evangelho e ensinar as pessoas, Pai, a respeito dos verdadeiros princípios da lei do Senhor. Que neste dia, Pai, o Senhor transforme a nossa vida, nosso coração, implante, Pai, em nossa mente o desejo de sermos mais fiéis ao Senhor e obedientes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, com certeza esse foi um tema muito especial das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você ricamente. E não se esqueça, amanhã, 5h30 da manhã, nós estaremos aqui juntos. E compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um grande abraço.